Bom dia, CB Rio. Que alegria estar com cada um de vocês nessa manhã. É um privilégio poder trazer a palavra de Deus para vocês se inspirarem, serem transformados nessa manhã. Meu nome é Nélio Paiva, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Gostaria de fazer uma pergunta para iniciar. Quantos aqui já se utilizaram de cartas? Essa mensagem será baseada em uma das cartas do Apocalipse. Quantos aqui já se comunicaram através de cartas? Levanta a mão. Gente, mais do que eu imaginava, né? Quantos tiveram uma namorada ou namorado e se comunicou por carta? Levanta a mão. Parentes distantes, você não tem um tostão para ligar como eu e você se comunicava por carta. Gente, olha, eu não tenho saudosismo porque é muito legal hoje termos a oportunidade de mensagens instantâneas, não é verdade? Você poder ver através de vídeo, gente. Outro dia eu estava aqui com o Pedro e a Cris, né, que trabalham aqui na igreja, servindo a gente, e a Cris estava no Japão, e eu e o Pedro aqui, gente, não tinha delay, a coisa automática, é fantástico isso, né? Porém, as cartas, elas têm algo que só uma carta pode transmitir, não é verdade, gente? Lembra, a gente recebia, você já olhava o envelope, tinha selos. Tinha gente que colecionava os selos da carta, remetente. Às vezes a declaração de amor já começava por ali, né? Da sua querida. E aí você abria a carta com o abridor de carta. Cheirava. Quantos receberam cartas perfumadas aí? O olfato é o sentido que conecta mais forte, mais rápido as emoções, sabia? E a gente pode cheirar a carta. Alguém cheira e-mail? Não, né? Não dá para cheirar o WhatsApp ainda. E a letra, gente? Letras são tão pessoais que até há bem pouco tempo nós assinávamos, lembra? Ali perto do século passado, a gente assinava e a pessoa reconhecia aquilo em cartório. Porque a letra é algo muito pessoal. Cartas são coisas muito interessantes. E eu estava nesses dias lembrando de algumas cartas que eu escrevi para minha esposa. E eu fui lá no baú das recordações e achei uma. Está aqui na minha mão, ó. O papel está até amarelinho, e é interessante a história dessa carta, porque a minha esposa, ela tinha 19 anos, nós namorávamos ainda, e a mãe dela era muito braba, minha sogra, sabe? E mesmo com 19 anos, ela deve ter falado alguma malcriação para minha sogra, e minha sogra deixou ela de castigo, tu acredita? Deixou ela de castigo. O que eu fiz? Escrevi uma carta, e está aqui na minha mão, carta à presidiária Flávia. E tem várias coisas que eu escrevi, mas eu fiz um verso para ela. E o verso diz assim: se você é a presidiária, eu quero ser seu carcereiro, para prendê-la com os meus amores e castigá-la com meus carinhos. É fantástico isso aqui, não é não? Fala sério! Eu conquistei ela assim, gente. E aí, uma coisa que só a carta pode fazer, eu fiz um desenho. Até dá para projetar o desenho? Olha ali. Eu não sei se é a minha fase impressionista ou cubista. Aliás, eu estava fazendo, né, essa carta estava no escritório e um funcionário olhou para esse desenho e falou: é arte rupestre? É aquela arte pré-histórica da caverna? Eu falei aí a esse ex-funcionário, porque pessoas na igreja têm que entender de arte, tá bom? Talvez o que falte na sua vida é escrever uma carta para alguém. Uma última história sobre carta, essa é fantástica, porque foi de um grande amigo meu e ocorreu quando nós éramos cadetes na academia militar. Ele tinha o desejo de namorar uma menina, e porque era uma situação um pouco complexa, envolvia as famílias, eles já eram amigos, e ele não sabia o que fazer. O que ele fez?
escreveu uma carta. E essa carta foi postada, é o meu amigo Eldman. Essa carta foi postada. Só que horas depois, ele se arrependeu de ter enviado aquela carta, pode acreditar? E ele se dirigiu novamente à agência de correio e fez os funcionários virarem a agência de cabeça para baixo e não encontraram a carta. Ele, como bom cristão, ficou orando para que a carta não chegasse ao destino, que o caminhão explodisse, que o carteiro fosse sequestrado, mas a carta chegou ao destino. E eu queria mostrar para você o resultado aqui, pode apresentar. Está aí o Eldman e a Sandra Cristina, 35 anos de casado, por uma carta que ele não queria enviar. Esse é o poder de uma carta. Agora imagine uma carta escrita pelo próprio Senhor Jesus. Imagine a força de cada palavra, cada sentença, cada afirmação. Como isso impactaria os ouvidos e os corações das pessoas. Nessa manhã nós estamos vendo uma das cartas que transformaram não só igrejas, porque elas foram destinadas a igrejas, mas transformaram cidades, transformaram pessoas, transformaram famílias. E nessa manhã, a minha oração é que você receba do próprio Deus essa carta e tenha a sua vida transformada, e tenha a sua vida impactada, e possa ouvir as palavras do próprio Jesus, que teve o cuidado de escrever uma carta para você. Nós vamos ler essa carta, como eu disse, está lá no livro de Apocalipse, é a carta à igreja de Sardes. Sardes era uma cidade real da Ásia, e essa carta foi destinada ali. Nós vamos lê-la, é uma carta bem curta, só são 6 versículos. E antes de lê-la, eu queria colocar 3 observações importantes. Primeiro, essa carta, como está dentro do livro do Apocalipse, é importante que você saiba do que significa Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Olha só que interessante. Revelação. Apocalipse não significa fim do mundo, catástrofe final. Apocalipse significa revelação. O que ela revela? Aquilo que está por trás da história. Como eu quero que nessa manhã Deus abra os nossos olhos e revele o que está acontecendo por trás da história. Apocalipse revela quem é Jesus. E eu tenho certeza nessa manhã que todos nós precisamos aqui saber quem é Jesus. Segunda observação, Apocalipse também é um gênero literário apocalíptico. Quantos lembram dos gêneros literários? Lembram? Poesia, histórico. Isso é importante saber, gente, porque o gênero apocalíptico, ele lida com muitas imagens, com muitos símbolos. E ele está presente na Bíblia em outras partes também do Velho Testamento. Tem partes de gênero apocalíptico, era um gênero comum da época. Então você, quando lê poesia, você tem que saber que é uma poesia. Por isso que os livros da Bíblia, eles estão juntos, não cronologicamente, mas eles estão unidos pelo gênero literário. E isso é importante, para você saber onde está andando e não ficar assustado com imagens do tipo dragão, cordeiro, leão, águia, trombetas, pragas, livro que ninguém consegue abrir, números, porque essas imagens, esses símbolos são bem pertinentes ao gênero literário apocalíptico. Ok? Estão comigo? Por último, dentro desse livro, Apocalipse, há 7 cartas para 7 igrejas. Repararam no número 7? 7 significa plenitude, algo completo. Tudo que foi criado, que nós conhecemos, fora criado em
7 dias, ok? Então você tem que estar atento para isso, para que você saiba que esse número 7, representando a totalidade, indica que essa carta não foi escrita simplesmente para uma igreja no ano 90 da era cristã, mas foi escrito para CB-Rio, foi escrito para você. Amém? Todo mundo comigo? Vamos ler a carta? Vamos ler a carta? É interessante, gente, quando essa carta foi escrita, a maioria das pessoas eram analfabetas, sabia? Então a carta era lida para a assembleia, para o grupo. Por isso que a última frase da carta é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque as pessoas estão ouvindo. Mas essa última frase, ela significa mais. Ela significa, se você tem sede, se você tem vontade, você vai ver algo além das palavras dessa carta. E é essa a minha oração, que no momento que a gente estiver lendo, no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, seja muito mais do que palavras. No momento que você estiver lendo, seja mais do que a sua voz saindo. Seja o próprio Espírito de Deus soprando sobre a sua mente, o seu coração, gerando vida. Mas para isso é necessário você ter sede. Para isso é necessário você querer. Para isso é necessário você se desligar de tudo e estar presente. Você quer? Você quer? Você quer mais de Deus? Você quer que as realidades e as verdades da vida sejam reveladas? Então eu quero convidar você a ler essa carta comigo. Vamos ficar de pé e ler essa carta juntos? Dá aquela enchida assim no pulmão, ela vai ser projetada ali. Pode projetar o pessoal. E a gente vai lendo, não só com as palavras, mas com a mente e com o coração. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Ao anjo, leia comigo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Peça que Ele possa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e seu coração. Ore, fale com as suas palavras. Pai Santo, em nome de Jesus, descortina diante de nós, Senhor, toda a verdade sobre quem nós somos, sobre o nosso estado real, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que nessa manhã haja um diálogo verdadeiro, pleno, aberto,
entre nós, Senhor, e a tua pessoa, para que nós sejamos curados, transformados, libertos e salvos. Eu oro em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Eu gostaria de destacar nessa manhã 2 declarações nessa carta que eu tenho certeza que podem mudar a sua vida, podem transformar o seu coração. Estamos nessa série Igreja no Banco dos Réus, justamente para dizer que nós, como igreja, nós não deixaremos de perceber quem nós somos aos olhos de Deus, doa o que doer. Espero que essa seja também o seu desejo, de que você seja descortinado, que você seja mostrado diante de Deus quem você verdadeiramente é, doa o que doer. Você está disposto a isso? E a primeira declaração está lá no versículo 1 que diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Gente, que declaração dura. Que palavra chocante. Juro para vocês que eu não gostaria de estar entregando essa palavra para você. Porque ela soa como, sabe aquele veredito? Sabe quando você vai diante do médico, você pensa que está bem e o médico diz: olha, a situação é completamente diferente. É duro, dói, mas, gente, eu creio que o amor de Deus por nós, como diz a sua palavra, ele é tão grande que o Pai disciplina os filhos. Então, nessa manhã, sim, nós temos uma palavra de disciplina, mas que é para o nosso bem, é para o seu bem. Você, Sardes, tem aparência e fama de que está vivo, mas na realidade, você está morto. A perspectiva daquela igreja a respeito de si mesma era completamente errada. Eles tinham uma leitura da realidade extremamente torta. Pergunto para você, você conhece pessoas cuja realidade é completamente diferente do que elas acham e pensam? Conhece gente assim? Vocês conhecem pessoas que têm uma visão de quem elas são e da realidade que as circunda completamente errado? Conhece gente assim, gente? É emblemático essa mensagem ter caído hoje, né? Domingo de carnaval. Porque essa grande festa tem uma característica: a fantasia. Mas deixa eu falar para você, e você sabe disso, mas o número de pessoas que vivem uma fantasia é devastador. Viver uma fantasia é uma tragédia. Navegar fora da realidade leva à morte. Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Manu. Pedro já está com 21, a Manu está com 15. Mas quando o Pedro tinha 3 anos de idade, ele tinha uma fantasia na cabeça dele. Ele achava que ele era o The Flash. Conhece o The Flash? E era engraçado porque com 3 aninhos ele só conseguia mover o braço direito. E ele chegava: pai, eu sou o The Flash. Alguma coisa informou a ele que ele era o The Flash. Ah, é mesmo, filho? É. Olha só, vou dar a volta na mesa. Lá vai ele, mexendo só o braço direito e eu sentando. Então, ele começa a circundar a mesa, correndo. 3 minutos depois, ele completa, ofegante, olha para mim e diz: viu, pai, eu sou o The Flash. O que o pai faz? Oh, meu filho, você é o The Flash. Gente, ele é uma criança. Ele tem 3 anos de idade.
Mas se hoje o Pedro chegasse para mim, pai, eu sou o The Flash, ele podia correr, bater o recorde mundial dos 100 metros, eu ia falar, Pedro, você não é o The Flash. Isso não é real, isso é uma fantasia. Por isso, a primeira declaração nessa manhã, com todo amor, gente. Vocês sabem que aqui na igreja a gente ama, a gente é leve, a gente quer servir você. Mas às vezes a palavra tem que ser dura para nós acordarmos. E é exatamente assim que eu coloquei. Acorda, não viva de imagens. Em outras palavras, tira a fantasia. Por algum motivo, por alguma razão, de repente você vestiu uma irrealidade. Talvez um trauma, talvez uma fuga, fez você vestir algo ou colocar uma lente que está levando você à ruína. A igreja de Sardes, houve duas coisas que aconteceu na cidade onde ela estava que levaram ela a vestir essa fantasia, a criar essa realidade. A primeira foi o seguinte: Sardes fora uma cidade rica no passado. Depois, se vocês tiverem o tempo e pesquisarem sobre Sardes, vocês verão que foi uma cidade onde passou muito ouro. Abriu-se vários comércios de joias, tecidos. Mas essa época tinha passado. Esse glamour, essa fama, essa riqueza não existia mais. Porém, a cidade ainda se comportava como se fosse uma cidade rica. Conhece gente que vive do passado? De um passado que não existe mais? Segundo fator, o qual levou essa cidade a ter essa mentalidade errada acerca de si mesmo. A cidade de Sardes ficava posicionada geograficamente no alto de um morro, de uma montanha, e era dificílimo ser conquistada. Em uma época onde havia muitas conquistas, a cidade de Sardes ficou com a fama de ser inconquistável. Não podem ser derrotados. Entretanto, Sardes fora 2 vezes conquistada. Então, gente, não passava de ilusão. O que Jesus está dizendo, Sardes, esse seu passado não existe mais. Sardes, essa sua ideia de que você está num lugar seguro, não é real. Acorda! Você está morta e você não vê a sua real situação. Talvez nessa manhã você entrou aqui e Deus está falando, meu filho, chega de gerenciamento de imagem. Tira a fantasia da autossuficiência. Para com essa história de, olha como o meu passado foi grande. Quantos aplausos já me deram. É uma fantasia você dizer que o dinheiro vai lhe dar. Pare com meus grandes amores do passado. Gente, quando nossas expectativas, a nossa raiz olha o que eu tenho, olha o que eu faço, olha o que os outros falam de mim, é o sinal de que você está morto. É o sinal que você está morto. Jesus, ao tratar dessa situação, ele fala sobre um empreendedor que desejava expandir os seus negócios. E nada de errado em expandir, gente. Não existe nenhum pecado na riqueza e não existe nenhuma virtude na pobreza. O problema é quando nós não somos ricos para com Deus. Quando a nossa riqueza está fincada nessa terra e não em Deus. E aí esse grande empresário, desejando expandir os negócios, só pensava nas coisas dessa terra. Jesus fala para ele, louco, essa noite pedirão
a tua alma e o que você tem para quem vai ser. Como nós vamos ver nesse texto, gente, pode ser que hoje seja o nosso último dia. E aí, será que você é rico para com Deus? Será que a sua segurança está em Deus ou só nessa terra? Se está só aqui, só há um veredito: você está morto. Eu trouxe nessa manhã 3 palavras. Estão lá no texto. Gente, esse texto é tão rico. Depois em casa dá mais uma lida. Ele é tão rico. E no texto que você leu, tem o remédio, tem a cura, para tirar você desse estágio de letargia e morte, e levar para você vida. O texto que nós lemos diz o seguinte: ser vigilante. Em outras palavras, olha, acorda. Não viva como se tudo o que é real é o que você vê. Aliás, Apocalipse mostra muito bem isso. Depois leia o livro de Apocalipse. Há toda uma guerra espiritual por trás. Gente, eu fiquei chocado essa semana. Vocês sabem quanto nós podemos enxergar do espectro eletromagnético? Em outras palavras, de tudo que está passando aqui, que poderíamos enxergar, vocês sabem quanto a gente enxerga? Vou falar para você: 0,0033. Repetindo, de tudo que nós poderíamos enxergar no espectro da luz que existe, vamos dizer assim, a gente está longe de chegar 1%. E quantas vezes a gente se orgulha de conduzir a vida como nós gostaríamos de conduzir? Vigia. Há uma guerra espiritual. Você tem um inimigo, ele se chama diabo, Satanás, ele quer acabar com a sua vida. Aliás, quem sabe ele já não tem acabado. E a gente não entende porque tanta maldade. É porque há todo um intelecto maligno por trás, e às vezes a gente conduz a nossa vida de uma forma que se alinha à malignidade, e a gente não vigia. Tanta coisa que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, às vezes na sua família, porque você não vigia, e dá espaço e portas para o inimigo, o acusador, o mentiroso, a serpente, agir na tua casa. Vigia. Segundo lugar, nós lemos no texto: não tenho achado íntegras as tuas obras. Meu querido, minha querida, busque integridade. O que é integridade, pastor? Integridade é você ser a mesma pessoa em casa, no trabalho, jogando bola, no trânsito, a mesma. Integridade é o que está dentro ser expresso no que está fora. Deixa eu perguntar, quais são as motivações do seu coração? O que motiva você? Quais são os seus desejos? O que povoa a sua mente? Isso é integridade. Jesus falou para os grandes referenciais da sua época uma frase também forte. Sabe o que ele disse? Não passam de túmulos caiados. Às vezes eu vou lá no cemitério do Caju e eu fico impressionado com as estátuas dos anjos, com os mausoléus, jazigos, por fora bonito, por dentro, corpos mortos. Será que nessa manhã Deus não trouxe você falar aqui para você ouvir: meu filho, minha filha, eu te amo tanto, que existe uma verdade aqui. Você por fora está bonito, mas por dentro está morto. E o texto que nós lemos também diz que nós devemos nos arrepender.
Um dos meus versículos favoritos, Provérbios 28:3. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se arrependa. Arrependimento, como o pastor Juninho ensinou nas semanas passadas, não é simplesmente um sentimento de que pisei na bola. É muito mais do que isso. Arrependimento é metanoia, é transformação, é mudar de direção. As coisas não estão dando certo, você continua morto. Então acorda, vigia, muda de direção. Para encerrar a nossa mensagem nessa manhã, a segunda e última declaração daquele que é fiel, Jesus, da testemunha, daquele que tem nas mãos uma espada. Sabe para que essa espada? Cortar todas as mentiras do diabo. Essa segunda declaração está no versículo 4, que diz o seguinte: mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. 7 cartas, 4 delas elogios, repreensões, uma delas só repreensões e 2 só elogios. Em Sardes, esse pequeno elogio, mas que pode ser a tua tábua de salvação nessa manhã. Jesus fala: olha, o mundo pode estar de cabeça para baixo. O mundo pode estar completamente perdido. Mas sempre haverá um remanescente. Sempre haverá pessoas que entenderam a mensagem. E elas estão aqui. A CBRio tem uma porta bem larga para receber todos. Então aqui ainda tem gente que não foi transformada. Eu acho interessante uma palavra de Paulo, né? Para uma das igrejas, Paulo fala assim: aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe com dinheiro, ajude. Então aqui na igreja deve ter gente que ainda rouba, mente, engana, sim, mas também que está pontilhado de pessoas dignas. E eu gosto dessa frase que eu coloquei para expressar essa segunda declaração para você nessa carta, nessa manhã. Vá com os que vão. Quem são esses que estão indo? Aqueles que se tornaram dignos, aqueles que entenderam a mensagem e deixaram o sangue de Jesus lavar as suas vestes, e as suas vestes se tornaram brancas. Esses estão indo. Gente, se conecta com esses que estão indo. Talvez na sua vida você tenha muitas pendências. Ache alguém que já foi lavado pelo sangue e que já está à frente de você. Conecte-se. Talvez na sua vida haja muitas dúvidas e perguntas. Ache pessoas que já se esclareceram mais, que foram lavadas pelo sangue, e vá com os que vão, mas não vá com os que não vão. Tem gente que desistiu, tem gente que está tomando outro rumo, que continua vestido de fantasia. Acho tão interessante esse verso de Mateus: olha, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixa essa galera que não entendeu ainda a mensagem. Deixa, porque eles são cegos e muitas vezes se tornam guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Vai tudo para o buraco. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deixa Deus lavar as tuas vestes.
Deixa Deus fazer você digno. Nós somos feitos dignos não pelas nossas próprias obras, mas por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala: eu vou me vangloriar, não dos meus feitos, não dos meus diplomas, mas eu vou me gloriar na cruz do Calvário. Pelo sangue que foi derramado nessa cruz, as nossas vestes foram lavadas, nos tornaram brancas. Esse branco é o sinal de vitória. E é isso que o livro de Apocalipse mostra. O cordeiro que foi sacrificado na cruz, ele venceu. Ele vai abrir o livro. O seu nome vai estar escrito no livro, se você deixou o sangue de Jesus lavar a sua vida. Concluindo, passou para mim chegou para mim, ali quando você vai pesquisando, estava pesquisando, caiu uma música de uma letra de um compositor famoso chamado Lamartine Babo. Compunha muitas músicas de carnaval. E é interessante esse texto que ele compôs de uma das músicas. Diz assim: o meu palhaço cheio de laço e balão, rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Fiz palhaçada o ano inteiro sem parar. Dei gargalhada com tristeza no olhar. A vida é assim, a vida é assim. O pranto é livre, eu vou desabafar. Tentei chorar, ninguém no choro acreditou. Tentei amar e o amor não chegou. A vida é assim, a vida é assim. Como eu gostaria de chegar para Lamartine Babo e falar: Lamartine, a vida não precisa ser assim. Porque há um verdadeiro amor. Só que ele não é achado onde esse mundo diz que vai achar. O verdadeiro amor é achado em Jesus Cristo. O verdadeiro amor é autossacrificial. O verdadeiro amor é destinado ao outro. E foi isso que ele fez por mim e para você, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente vivos. Então que nessa manhã você diga não à morte e sim à vida. Diga sim ao sangue que foi derramado na cruz do Calvário por você. E não por tudo aquilo que querem te tirar, roubar e enganar. Essa é a carta que o próprio Jesus tem para você nessa manhã. Feche seus olhos, curve as suas frontes. Essa mensagem foi para você que diz: eu não quero nome, eu quero vida. Eu não quero parecer, eu quero ser. É para você. Acorda. A esperança, a graça, e é hoje e é agora. É o que você tem, esse momento. Se nessa manhã Deus falou a sua vida, e você quer marcar a sua jornada espiritual, dizendo: eu entrego a minha vida a esse Jesus que morreu por mim, ao Criador que deixou a sua glória para viver nessa terra. Amar, servir, eu quero entregar a minha vida a Ele. Se nessa manhã você sentiu esse desejo grande pela primeira vez na sua vida, quero convidar você a levantar uma das suas mãos, vou estar orando por você. Onde você estiver, levanta uma das suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Você que diz: eu entrego a minha vida a Jesus nessa manhã, pela primeira vez, eu entendi nessa manhã que eu preciso ter um novo rumo. Eu me arrependo de onde eu andei, de onde eu trilhei, mas nessa manhã eu quero entregar a minha vida a Jesus. Erga uma das suas mãos, eu vou estar orando por você. É o seu momento em Deus. Não estou convidando você para vir para essa igreja, não é questão de religião, é questão de quem vai conduzir a sua vida. Nessa manhã, não deixe passar. Erga de uma das suas mãos, eu estarei orando por você. Alguém? Levante suas mãos, uma das suas mãos. Você que nos assiste pelo online, onde você estiver, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, escreva: eu recebo
e nós vamos estar orando por você também, abençoando a sua vida. Mais uma vez, nessa manhã, não saia daqui sem fazer essa decisão. Erga a sua mão onde você estiver, eu estou orando por você. Você que fala, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nesse domingo, quero marcar a minha jornada espiritual. Alguém? Erga as suas mãos. Uma das suas mãos, a gente vai estar orando. Amém. Queria convidar que todos ficassem de pé agora. Eu quero orar por todos vocês. E se nessa manhã você se sente ainda adormecido, algo está morto ainda e precisa ser reavivado, eu quero orar e interceder pela sua vida, para que esse ano seja uma bênção. A gente ainda está no primeiro trimestre, está tempo. Coloque a sua mão no seu coração, eu vou orar por você. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu, a oportunidade de aprendermos junto contigo, Senhor, a verdadeira vida. Eu quero orar agora pelos meus irmãos e irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, onde há mentiras, onde há morte, onde há trevas, em nome de Jesus, derrama a tua luz, Senhor, para que os teus filhos sejam curados, sarados, libertos. Sejam, Senhor, se levantem como dignos, para, Senhor, levar muitas vidas a conhecerem Jesus, Pai Santo. Eu quero os abençoar nessa manhã, em nome de Jesus, diga amém. Senta rapidinho, gente, só vejo esse vídeo aqui e eu vou abençoar vocês com a bênção apostólica. Só assistam esse vídeo, por favor, antes de abençoar vocês com a bênção apostólica. Eu cheguei na CB Rio com uma família completamente destruída. Eu tive a ajuda do pastor Pedrão, do pastor Wesley, que me acolheram. E ali a transformação foi acontecendo de uma forma tão linda que toda a minha família se batizou. Coloque Jesus no centro da sua família, Deus como prioridade. Lute por ela, como a minha esposa lutou, as minhas filhas lutaram. E sem dúvida foi a maior decisão da minha vida, voltar para casa e ter agora essa família em harmonia com muito amor. Quando Jesus entra, ele modifica tudo, ele transforma tudo. Então, creia, confie, entregue na mão do Senhor. Seja feita a vontade dele.